Aqui, ó. Pulso Band News, com Guto Graça. Grande Guto Graça, hoje no estúdio com a sua careca reluzente, no estúdio da Band News FM. Você pode acompanhar, assistir com a barba. Pô, barba branca, hein, Guto? Isso aí é pintado ou é charme? Ô, Rodolfo, a barba e o cabelo, eu já te falei, eu faço cover de Papai Noel Fitness no Natal. Se deixar o cabelo tá todo branco. Eu raspo, ainda tem bastante cabelo. Eu raspo é pra disfarçar o branco. Você sabe que agora é a onda do momento. A gente estava conversando sobre isso fora do ar. Fizemos uma reportagem ontem na TV Bandeirantes sobre as modas do carnaval. E uma das modas agora é descolorir o cabelo, ficar com aquele cabelo lourão descolorido. Guto, já antecipando a moda, deixou Lançou natural. a moda. Sou tendência e de forma natural, sem gastar com produtos. Mas, Rodolfo, falando de produtos, né? A gente não teve jeito e a gente foi literalmente estragado, engolido, use qualquer outra palavra, pro assunto crise da água. Note, a gente fez uma estimativa, Rodolfo, que na segunda e terça-feira, 90% dos cariocas que travaram algum contato com rede social encontraram algum assunto relacionado à água, ok? Água da cidade, ou seja, ninguém escapou de ouvir esse assunto e de saber da crise que está se vivendo. Quando a gente passa para a leitura de 2 milhões de perfis abertos, que foi o trabalho Caramba, gente pra burro, hein? Note que coisa, Rodolfo. Primeiro, coronavírus, tu é fraco. A gente tem dengue, a gente tem geosmina, a gente tem água da SEDAI. Pode ser pior, né? Thaís, 12-1. De cada um comentário de coronavírus, uma epidemia que mata, para a gente entender como é que a água é algo importante, e importante no sentido quase que biológico, a vida nasce da água, todas as cidades se iniciaram a partir de lado de rios, não houve nenhuma civilização que comece fora de rio, ou seja, água é fundamental, 12-1, Rodolfo. Ou seja, corona aqui ainda está longe da gente se preocupar, né? Não, e você vê, o Guto, que de alguma forma o assunto do coronavírus, né? Você pegou os dois assuntos que estão mais em voga no momento, né? Estão sendo debatidos aqui no Rio e nacionalmente, até internacionalmente. O da água, nacionalmente até, o assunto da água da SEDAI. O corona, internacionalmente. Agora, você percebe que quando o negócio bate mais ali no nosso umbigo, na nossa porta, na nossa torneira, que é a água da SEDAI, a discussão ela não só fica mais acalorada, como também as pessoas se envolvem mais. Talvez o corona, até por não termos ainda caso confirmado no Brasil, alguns investigados, mas não confirmado, a gente percebe também que as pessoas elas não tratam com muita preocupação, mas você ainda não vê essa percepção como, por exemplo, da água da SEDAI, né? Exato, Rodolfo, porque é aquela máxima, né? Acho que do Mário Quintana, que a nossa unha encravada acaba incomodando mais que muitas crises, né? Para você entender o tamanho disso, Rodolfo, da água, e talvez uma das justificativas que a gente chegue, a gente sempre monitora o assunto volta às aulas entre Réveillon e Carnaval. De 2019 para 2020, olha que 2020 teve adiamento de início de ano letivo, etc e tal, o assunto está 25% menor. Talvez a gente esteja sendo literalmente engolido pela questão da água, porque é um assunto muito grave. É um assunto de 30 dias, é uma crise constante e sempre retroalimentada, né, Rodolfo? É verdade, é retroalimentada porque eles o tempo inteiro retroalimentam com novidades que nos espantam cada vez mais, tipo detergente, né? Tipo falta de água na casa das pessoas, porque o Guandu parou. Então não é a crise, porque quando a gente fala crise da água, é uma crise que está se estendendo, mas já não é mais a água barrenta. Que foi, aliás, durante semanas. Depois virou o problema do detergente, aí foi o carvão ativado, a argila não sei das quantas, entendeu? Aí para o Guandu e, consequentemente, interrompe o abastecimento. Então eles parecem que vão jogando lenha nessa fogueira também, né, Guto? O tempo inteiro, né? Exato, Rodolfo. Veja que assim, alguns traços que fazem essa crise ser uma crise para estudo de redes sociais e de comportamento. Indignação, reclamação, consegue estar maior 30 dias depois, na quarta semana, do que nas 2 semanas iniciais. Isso é fato novo.
É fato novo, porque, por exemplo, comparando com a crise do óleo, ela ia diminuindo e a cada mancha que aparecia, ela voltava quase que naquela localidade. Apareceu em Recife, apareceu alguma coisa na mídia local que vazava para o nacional. A da água é constante o aumento de 15% da indignação do início para agora. E quando a gente pega outro monitoramento, Rodolfo, da semana passada para essa semana, o aumento de reclamação de compra de água mineral, talvez a conta esteja chegando, aumentou de uma semana para outra 10%. Ou seja, está pesando no bolso, está saindo do assunto. E eu, Rodolfo, uma questão opinativa aqui para a gente pensar, eu comprei água ontem no supermercado que veio do Paraná. Se a gente fala de ecologia, além do descarte, que eu não sei se a Conlurb pensou em algo especial para descarte, foi minha primeira pergunta para a quantidade de garrafas que seriam consumidas. Uma água que vem do Paraná, Rodolfo, olha a pegada de carbono que ela tem. Ela foi engarrafada no Paraná, um caminhão trouxe, o caminhão de gasolina que gastou para vir do Paraná para cá, ou seja, é uma crise com impacto ecológico, sim, de consumo no bolso e é muito grande. Não dá para a gente minimizar isso, né? É verdade, ainda tem esse aspecto também. Sobre o corona, Guto, para também voltar ao assunto do coronavírus, aliás, está partindo hoje, né? Aliás, apenas... não, são alguns aviões da FAB, não sei se 2 aviões da FAB partindo hoje para poder fazer o resgate, né, dos brasileiros na cidade chinesa de Wuhan, que vão depois, quando chegarem ao Brasil, passar por uma quarentena em Anápolis e ficam lá por 18 dias. São 2, Rodolfo. São 2, né? São 2, isso. Ficam lá isolados durante 2 dias. Os aviões estão saindo hoje do Brasil, quarta-feira, toda a cobertura na programação nacional da Band News FM. Sobre o coronavírus, ou sobre a água e tal, você passou um pouco por isso, né, Guto? Mas sempre também eu imagino que resvale muito pro bom humor, que deve ter desculpa a palavra, de sacanagem no meio meme. Rodolfo, não sei das meme, quantas. 16% de humor em cima disso. A gente ainda consegue brincar com algo tão grave, com a conta que vai chegar. Pessoas mostrando assim, eu sou um marido perfeito, estou levando água para casa e não cerveja. Ou seja, aquelas brincadeiras. Pessoal de Niterói falando, aí vocês que bebem água contaminada do Rio de Janeiro. Ó, aqui, a Thaís zombando da gente, da nossa necessidade. Agora, o que chama a atenção, Rodolfo, alguns pontos que a gente diz que é estranho, até comparando com o corona, veja, o corona, assunto técnico ou pseudo-técnico, ou tentando explicar, ele aumentou de uma semana para outra de 50% a 60%. Aumenta. Da água, Rodolfo, da crise para iniciar para agora, a quantidade de texto técnico ou pseudo-técnico diminuiu 30%, que é um fato novo. Quando essas crises vão perdurando, os especialistas de assunto formados pelo Facebook Institute, assim, que acham que sabem de tudo, falam da água, isso diminuiu do primeiro momento para agora. Assim, eu divido com você para tentar entender o que é isso. É impressionante mesmo, né? Impressionante. E eu vou te dizer mais, Guto, acho que vai continuar, hein? Acho que não só por causa do corona, que está longe de terminar essa, não digo novela, né? Mas enfim, essa crise toda envolvendo o corona, em que a própria China admitiu erros no combate, erros nos procedimentos, nas intervenções no início do problema, mas também acho que a própria questão da água da SEDAI não é um assunto a ser finalizado nos próximos dias, o que vai te dar ainda muito pano para manga, né? Rodolfo, é assunto em aberto, é uma crise que ela tem um precedente diferente, só para a gente explicar um pouquinho mais aqui e explicar um pouco como é que funciona o tal do algoritmo ou rede social na prática. Você pega o assunto do óleo. O óleo, como tinha vários atores ou vários possíveis culpados, apareciam narrativas de defesa. Exemplo, vaza o óleo, mas ainda assim teve 35% de defesa espontânea ao governo federal por estar fazendo coisa certa. Apareceu uma suspeita da Venezuela, ou seja, o assunto foi algoritmado dentro de um tipo de bolha política. Quando você vai para a água, não existe um outro vilão. Isso está somente no colo do governo do estado, que não consegue ter nem 1% de defesa em relação ao assunto. Ou seja, é quase que o release só que está funcionando, nada além, não consegue pegar um humano que consiga dizer, olha, tem um esforço, estão tentando melhorar. É complicado nesse sentido.
Só não existem vilões para você procurar e dividir a culpa ou criar narrativa. Por isso esse assunto tende a ficar com uma forma diferenciada, que foi o óleo, diferenciada de assuntos algoritmados dentro de 2 bolhas separadas. Esse aqui foi geral, foi democrático. Tá certo. Grande Guto Graça, um abraço para você até quarta-feira que vem. Se puder dar a honra de comparecer ao estúdio da rádio, será sempre um prazer. Um abraço, querido. Abraço e qualquer edição extraordinária, estamos aí.